Olá, hoje eu estou aqui para falar de um artigo que acabou de ser publicado nos Cadernos de Saúde Pública sobre os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar relativo ao acesso dos jovens e adolescentes à compra de cigarros. Porém, esse artigo ele se insere num contexto maior que eu queria abordar conjuntamente com os resultados desse artigo. A Política Nacional de Controle do Tabaco ela é baseada na Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que nada mais é do que um tratado internacional adotado pelos países membros da Organização Mundial da Saúde, que tem uma série de ações previstas, né, artigos voltados para a redução da demanda e da oferta de produtos derivados do tabaco. Nesse sentido, esse artigo que foi publicado nos Cadernos de Saúde Pública, ele está intimamente relacionado com o artigo 16, relacionado a medidas que podem ser feitas, né, para diminuir, coibir a venda de produtos derivados do tabaco para menores, e ele acaba se utilizando de dados em que o Brasil é uma referência, né, que seria o artigo 20, que é relacionado a como é que você pode ter um sistema de monitoramento da epidemia do tabagismo justamente para avaliar a efetividade da implementação de ações voltadas para estimular a cessação e reduzir a iniciação ao tabagismo. Como eu disse, o Brasil é uma referência mundial, inclusive em 2015 ele ganhou um prêmio internacional, justamente para que valorizava, né, toda essa iniciativa do Brasil no sentido de implementar um sistema de monitoramento da epidemia do tabagismo sistemático, contínuo, periódico, e que nada mais nada menos é do que uma série de pesquisas, né, que abordam, que pegam tanto a população adulta, como por exemplo a Pesquisa Nacional de Saúde, que é conduzida periodicamente, aproximadamente a cada 5 anos. A gente também tem a pesquisa telefônica, que é realizada nas capitais brasileiras também, na população de 18 anos ou mais. E temos a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, né, que vem desde 2009, vem sendo aprimorada, pegando essa população menor de idade, com perguntas específicas que foram trabalhadas nesse artigo. Também temos dados de produção fornecidos pela Receita Federal, de produção de cigarros legais, dados sobre importação, dados sobre exportação, que fazem com que a gente possa ter então um entendimento melhor, né, desse contexto macroeconômico relacionado à epidemia do tabagismo, que a gente pode pegar inclusive também e cruzar com dados sobre rendimento, trabalho e assim por diante. Então é um sistema de monitoramento bem completo e, como eu disse, a gente vai trabalhar aqui nessa apresentação os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que vem sendo aprimorada. A gente basicamente, ela começou lá desde 2009, sendo que em 2015 ela se expandiu para pegar uma população com uma faixa etária mais ampliada, de 13 a 17 anos, né, para o Brasil e grandes regiões, e incluiu duas perguntas chaves para a gente poder trabalhar, para avaliar esse artigo 16, que basicamente é se nos últimos 30 dias, que é a referência da PENSE, alguém se recusou em algum momento a vender cigarros por causa da idade para esses adolescentes, e nos últimos 30 dias, em geral, também como é que ele conseguiu seus próprios cigarros, porque tem a modalidade tanto de compra direta, né, numa loja, mercado, botequim, ou de um vendedor ambulante. Com os dados de 2015 foi feito um artigo já mostrando como é que era o problema, né, em 2015, e o que a gente encontrou na época foi que aproximadamente 7 em cada 10 adolescentes tinham tentado comprar cigarro em alguma ocasião nos últimos 30 dias. Só a tentativa já demonstra claramente uma percepção de fraqueza da implementação dessa legislação, né, que proíbe vender cigarros para menores de idade, e desses 86,1%, ou seja, praticamente 9 em cada 10 adolescentes tiveram sucesso em alguma ocasião.
sendo que 7 em cada 10 que tiveram sucesso fazem isso com uma regularidade, e a grande maioria, 8 em cada 10, faz essa compra ativa com regularidade em estabelecimentos autorizados, né, regulares, licenciados, como lojas ou botequins, e não em camelôs. Essa era a realidade de 2015. Obviamente é um descumprimento enorme da lei, baseado principalmente na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990, que proíbe vender, fornecer ou entregar a criança e adolescente produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, que é o caso da nicotina, contida nos produtos derivados do tabaco, e também nessa composição da lei de 9.294 de 96, junto com a lei 10.602 de 2003, que dispõe basicamente sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos derivados de tabaco, incluindo a proibição à venda a menores de 18 anos de idade, e a participação de crianças e adolescentes também na publicidade de produtos derivados de tabaco. Interessante assinalar que o Brasil conduziu também, no passado, a uma pesquisa chamada Vigiescola, que é uma pesquisa que faz parte do sistema de monitoramento, das pesquisas que compõem o sistema de monitoramento da epidemia do tabagismo, proposto pela Organização Mundial da Saúde. E o Vigiescola também tinha perguntas relacionadas ao acesso a produtos de tabaco pelos escolares, no caso aqui da população de 13 a 15 anos de idade. E o que a gente encontrou, quando a gente olha os resultados do Vigiescola, é muito interessante. Quando nós comparamos com os dados da PENSE 2015, que pegou a população de 13 a 15 anos, com os dados do Vigiescola, a gente percebe que esse dado geral de ser quase 80%, ele está muito parecido com o patamar de algumas capitais. Em alguns casos está um pouco maior, um pouco menor. E a gente também, quando compara aqui o dado com o Rio de Janeiro de 2005, ou seja, 10 anos atrás, também está relativamente parecido. Ou seja, parece que em 10, 15 anos, parece que 10, 15 anos se passaram e essa implementação dessa lei continuou estagnada num patamar muito ruim, de baixa efetividade no Brasil. A PENSE 2019, ela continuou, obviamente, obtendo essa informação, mas ela teve 2 acréscimos. Primeiro, que na pergunta onde que o jovem consiga na maioria das vezes, nos últimos 30 dias, os seus cigarros, foram incluídas também nas opções de resposta as modalidades de padaria ou banca de jornal, que não existia na modalidade de 2015. E também foi inserida a pergunta sobre se comprou cigarro avulso nos últimos 30 dias. Então, assim, a gente consegue chegar um pouco nos resultados desse artigo, que ele tem uma versão tanto em inglês quanto em português. Foi publicado agora recentemente pelo Caderno de Saúde Pública. E eu queria chamar a atenção também já do título, que ele não é por acaso que tem esse título. É quase, para quem fala português, um pouco um jogo de palavras com aquela expressão pernas para que te quero. Aqui está lei para que te quero. Quando você está ameaçado numa situação de perigo, você precisa das pernas para escapar desse perigo. E esse jovem, esse adolescente, ele está permanentemente ameaçado pela indústria do tabaco, pela interferência da indústria do tabaco sobre as políticas públicas, sobre a política nacional de controle do tabaco, e ele precisaria muito dessa lei para conseguir escapar desse perigo. Então, esse título tem um pouco essa ideia de mostrar como é que essa lei é importante para esse jovem, a partir do momento que ele está sob uma ameaça constante por meio da indústria do tabaco. E também, assim, quase também uma outra interpretação seria lei para que te quero. Se você tem uma lei em que, na prática, 9 em cada 10 adolescentes que tentam comprar o cigarro, eles são bem-sucedidos aqui no país, e essa é uma informação que praticamente não se altera já há 15 anos aqui, e quiçá até está piorando.
Então, quando a gente pega os dados comparativos, que aí sim a gente pode fazer uma comparação praticamente perfeita na mesma população de estudo, com a mesma amostra, sobre todos os indicadores sequenciais que mostram esse percurso que o jovem vai fazer até conseguir comprar o seu cigarro, a gente pode então comparar 2015 com 2019. Então a gente vê que nas tentativas de compra, esse indicador que reflete um pouco a percepção dos jovens sobre a presença da lei, né, se existe uma lei, assim, pelo menos para você não ser, nem tentar, né, vamos colocar assim, burlar essa lei, pelo menos conhecer essa lei, a gente vê que teve até uma melhora, né? Houve uma queda estatisticamente significativa de 2015 para 2019, mas mesmo assim, 2/3 dos jovens fumantes adolescentes no Brasil tentaram comprar cigarro nos últimos 30 dias. Quando a gente tenta interpretar por que pode ter tido essa melhora, algo que pode ter acontecido entre 2015 e 2019 foi que mudou, né, as novas advertências, as novas nas embalagens dos produtos derivados que vieram conjuntamente também com as novas imagens, teve uma melhoria também com relação à informação da venda proibida a menor de 18 anos. Isso talvez tenha levantado, né, um pouco mais o alerta, né, a atenção dessa nova geração, né, dessa nova corte que chegou entre 2015 e 2019, que é exatamente essa população de 13 a 17 anos, que é onde eles começam, né, onde se dá primordialmente a iniciação ao tabagismo. Isso pode ter tido algum efeito, mas obviamente os nossos dados são mais uma análise da situação da implementação dessa lei, e a gente não tem ali elementos suficientes para buscar as causas. A gente tem maneiras de poder refletir sobre o contexto, né, temporal entre 2015 e 2019 para levantar hipóteses que precisariam ser futuramente confirmadas. Com relação ao sucesso, né, uma vez que você tenta comprar, isso aqui, entre os jovens que tentaram comprar, qual foi o percentual de sucesso, pelo menos em alguma ocasião, a gente vê que ficou estável, né, não há uma diferença estatisticamente significativa, e a gente continua podendo afirmar que 9 entre cada 10 adolescentes que tentam comprar cigarro no Brasil são bem-sucedidos. Com relação entre esses jovens fumantes que tentam comprar e que são bem-sucedidos, se eles em alguma ocasião, se eles fazem isso com frequência, a gente também vê que houve praticamente uma estabilidade no tempo, assim, não há uma diferença estatisticamente significativa, apesar de um aumento na estimativa pontual, e a gente continua podendo meio que afirmar que 7 entre cada 10 desses jovens que estão tendo sucesso, né, nas suas tentativas, eles estão fazendo essa compra de uma forma regular, não foi apenas em uma ocasião. Essa é a maneira mais frequente que eles usam para adquirir os seus cigarros. E aqui o que a gente percebe é que entre esses jovens, né, fumantes que estão utilizando a compra ativa como a modalidade mais importante para a obtenção dos seus cigarros, 9 em cada 10 deles, por exemplo, em 2019, estão fazendo essa compra em estabelecimentos comerciais autorizados. Inclusive, até de uma forma bastante preocupante, houve um aumento estatisticamente significativo, né, entre 2015 e 2019, ou seja, aumentou a proporção de jovens que estão comprando frequentemente em estabelecimentos comerciais autorizados. Quando a gente junta todas essas informações sequenciais, né, que eu acabei de explicar, a tentativa de comprar com o sucesso, o comprador frequente e em estabelecimentos comerciais, a gente chega a esse dado aqui combinado. Ou seja, em 2019, praticamente 40% de todos os jovens brasileiros fumantes entre 13 e 17 anos afirmaram que estão comprando os seus cigarros com frequência em estabelecimentos comerciais autorizados. Obviamente estão comprando sem serem impedidos. Esse é um número muito impactante, que a gente está falando de 40% de todos os nossos jovens fumantes adolescentes. Se a gente fosse inserir aqui também
a compra direta em camelôs, esse número chega praticamente a 50%. Então, é um número bem impressionante, é quase como se quase a metade dos nossos jovens adolescentes estivessem comprando frequentemente, ou seja, a modalidade mais frequente de obtenção do cigarro é a compra direta, e obviamente sem serem impedidos. Uma outra informação que vem apenas da pesquisa de 2019 é que entre esses jovens que estão comprando frequentemente, se eles compraram cigarro avulso nos últimos 30 dias. 70% deles, praticamente, né, que estão comprando frequentemente em estabelecimentos comerciais autorizados, fizeram uma compra avulsa. Ou seja, a gente tem aqui um cenário de retroalimentação de uma dupla ilegalidade. A compra, né, a venda para menor de idade, frequente, né, que está acontecendo, e nesses estabelecimentos comerciais autorizados ele está tendo acesso e ele está comprando cigarro avulso. Né? Queria chamar a atenção que também na pesquisa do Vigia-Escola, de praticamente quase 20 anos atrás, para algumas capitais, ou de 10 anos atrás, a gente também vê que tinha um percentual muito elevado, já na época, né, de compra a varejo, né, de cigarro avulso, mas parece também, de novo, que esse patamar ele até aumentou em 2019 para em algumas comparações de capitais, quando a gente pega o dado nacional de 2019. Eu gostaria de lembrar também que a venda de cigarros avulsos ela tem todo um arcabouço legal brasileiro em que para sua proibição. Isso aqui é até uma denúncia que foi feita pelo diretor da Anvisa em 2017, né, para instar, inclusive, o setor varejista a se comprometer, a se responsabilizar para coibir também também como corresponsável nessa venda de cigarros avulsos. E a gente tem essa mesma lei de 96, né, que estabelece que as embalagens de produtos derivados de tabaco têm que ser rotativas e que os cigarros sejam vendidos em base a uma tabela de preços com preço mínimo. Né, então você tem que ter, né, as advertências sanitárias numa embalagem, né, o que não acontece no cigarro avulso. Né. A gente também tem, obviamente, que a gente tem a própria legislação da Receita Federal, que fala que em 97, né, que a comercialização vai ter que ser disposto com relação, especialmente o que acontece a questão da embalagem, né, e depois com a reforma da tributária que aconteceu em 2010, super importante, ali explicitamente está dito, né, que a comercialização deverá ser feita exclusivamente em maços, carteiras ou outros recipientes que contenham 20 unidades. Então, é uma ilegalidade em cima de uma outra ilegalidade, né? Duas ilegalidades que se retroalimentam. E aí a gente fica se perguntando o que o Brasil ainda precisa fazer? Não, né? Na verdade, é o que o Brasil pode fazer. Aí a gente pode, assim, a gente tem que tentar entender que esse artigo, na verdade, ele é a ponta final, né, de uma sucessão de eventos, de uma consequência praticamente natural, né, de uma série de enfraquecimentos que o Brasil vem vivendo em outras leis, na implementação da Política Nacional de Controle do Tabaco, que culminam com o fato de que esse jovem se sente motivado a comprar o cigarro e ao tentar fazê-lo, ele vai ter sucesso, como a gente está vendo. Inclusive, ele se sente motivado porque uma parte dele já sabe até que vai ter sucesso ao fazê-lo. Então a gente tem essa questão aqui importante, né, de que ainda o jovem ele ainda consegue no Brasil, apesar de toda uma legislação que proíbe isso, ele consegue ser atraído, né, por letreiros luminosos, embalagens coloridas, a venda perto de balas e doces, apesar, né, da RDC da Anvisa 2018 que já proíbe isso, né. E a gente também tem, obviamente, a presença de embalagens coloridas com aromas que, na verdade, que refletem aromas e sabores que ainda são contidos nesses produtos derivados de tabaco em circulação. E nós temos uma resolução da Anvisa de 2012 que proíbe a adição de aromas e sabores em cigarros, produtos derivados do tabaco.
mas que sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria em 2012 e apesar de um julgamento, né, que determinou do STF, que determinou que essa ação era improcedente, mas não teve eficácia vinculante. Né? Então, na prática, o que acontece é que a gente ainda tem produtos com aromas e sabores circulando no país. Esse nosso jovem. Obviamente temos o problema da política vigente de preços e impostos, né, que os últimos aumentos, né, na alíquota específica foi em 2016, né, no final de 2016, e do preço mínimo, o último aumento foi meados, né, em primeiro semestre de 2016. Consequência disso é que desde 2017 que o Brasil vem também tendo uma queda no preço real do seu maço de cigarro, que é comercializado legalmente dentro do território nacional. Então o cigarro do Brasil está cada vez mais barato, é o segundo cigarro mais barato da região das Américas. A consequência também disso é que desde 2017, 2016, 2017, que a gente vem observando um aumento na produção de cigarros legais no país. Né? Teve uma estabilidade aqui durante o período da pandemia, mas já retomou, está em franca ascensão, que reflete também a acessibilidade que esse jovem tem a um cigarro legalmente produzido e comercializado no país. Isso aqui também fica muito claro, evidente, que está cada vez mais barato comprar com um salário, né, vis-à-vis do salário médio do brasileiro, inclusive incluindo a renda do trabalho informal, está cada vez mais barato você comprar um cigarro legal comercializado pelo menos ao preço mínimo. Nós também temos no mercado brasileiro uma proporção considerável de cigarros de origem ilegal, principalmente oriundos do Paraguai, que tem um preço inclusive menor do que o preço já barato do cigarro legalmente produzido no país. A gente está trabalhando com uma proporção no mercado brasileiro de cerca de 40%, né, dos cigarros consumidos teriam essa origem ilegal. E apesar disso, temos que enfrentar um outro desafio, que é a interferência da indústria do tabaco sobre esta informação, né, em que ela tende a superestimar a proporção, né, de consumo de cigarros ilegais no país, até de uma maneira incoerente, né, como eu já mostrei, com o aumento da acessibilidade do consumidor brasileiro para poder comprar cigarros legalmente produzidos no país. Então, com esse aumento da acessibilidade, a estimativa nacional mostra uma queda na proporção de cigarros de origem legal. A indústria do tabaco continua mostrando um aumento, superestimando, para forçar, obviamente, o governo brasileiro a não aumentar um preço de cigarro legal que ainda é muito barato, e inclusive forçando algumas vezes a baixar ainda mais esse preço. Então isso a gente tem uma forte presença de cigarros, tanto de origem ilegal, 40%, quanto o restante de origem legal, ambos com preços muito acessíveis para o consumidor brasileiro. Então, diante de tudo isso, o que a gente percebe esse jovem brasileiro ele é estimulado pelo preço baixo, pela presença do cigarro ilegal, por produtos com aromas e sabores, né, por uma propaganda abusiva no ponto de venda, né, e isso faz com que ele tente comprar e que ele consiga e seja bem sucedido, e ele agora esteja fazendo isso com frequência em estabelecimentos comerciais autorizados e ainda adquirindo cigarro avulso. A consequência disso já é bem conhecida, né? A gente não observa uma queda na proporção de jovens fumantes de 13 a 17 anos, medida pela PENSE. A gente vê que a estimativa pontual mostra um aumento, uma estabilidade entre os meninos e um aumento entre as meninas, quando a gente sabe que desde o final da década de 80 que vem caindo a proporção de fumantes no Brasil. Né? Os dados da Pesquisa Nacional de Saúde também mostram a mesma coisa, quer dizer, uma estabilidade na proporção de jovens adultos entre 2013 e 2019, quando na verdade vinha caindo desde então. Então isso aqui são reflexos que na verdade é o enfraquecimento de uma série de políticas, e esse nosso artigo ele mostra na verdade a ponta do iceberg, que é esse jovem que no final consegue manter, né, iniciar no consumo de produtos derivados de tabaco e manter de uma forma acessível essa sua dependência.
A gente também tem o desafio dos dispositivos eletrônicos para fumar, né? Vamos colocar aqui os cigarros eletrônicos, que podem até ter sido considerados, né? Apesar de que a PENSE ela tem uma pergunta específica para cigarros eletrônicos, mas não se pode excluir que esse jovem até tenha colocado também que está conseguindo, em alguma ocasião, não ser impedido de comprar um cigarro eletrônico em estabelecimento comercial autorizado. Então seria, na verdade, uma terceira ilegalidade, né? É o cigarro avulso, é a venda para menor e é comprar um produto que não é nem permitida a sua circulação e comercialização e venda no Brasil. Ainda é uma proporção muito baixa, né, entre os menores de 25 anos de idade, e a PENSE também mostrou, né, uma proporção de consumo no último ano de cigarro eletrônico, né, aliás, uma proporção de consumo dos últimos 30 dias de cigarro eletrônico da ordem de 2,8%. Porém, é preocupante porque a experimentação ela é maior, né, a experimentação na vida de cigarro eletrônico, como vocês podem ver aqui, de 13 a 17 anos, e existe também um crescimento de outros produtos. A Pesquisa Nacional de Saúde mostra que está crescendo, né, o consumo de narguilé na população de jovens adultos, o consumo de narguilé, né, nos últimos 30 dias entre os adolescentes de 13 a 17 anos já é bem maior, né, 8%, e temos um consumo, uma experimentação na vida assustadoramente alta de quase 25% desse adolescente. Isso tudo também segue a um fortalecimento do consumo de cigarro de outros produtos, como o cigarro de palha, em que a gente vê que está aumentando o consumo na população de 18 a 24 anos, tanto da área urbana, quanto da área rural, quanto da área urbana, aqui, assinalados aqui, né? E o que a gente vê então, que é assim, o que preocupa, é que além da gente estar vendo aquela prevalência de fumantes que está estabilizada ou que está até aumentando, esses outros produtos eles acabam se interrelacionando. Então, os dados da PNS, por exemplo, mostram que aquelas pessoas, né, que usam atualmente narguilé, ou usam cigarro industrializado, ou usam cigarro de palha, tem uma proporção maior, né, de experimentação de dispositivo eletrônico do que aqueles jovens que não estão usando atualmente esses outros produtos. A PENSE mostra mais ou menos a mesma coisa, né? Quem já experimentou a proporção de entre quem está usando atualmente o narguilé ou quem está usando atualmente cigarro industrializado, a proporção de quem já experimentou o cigarro eletrônico é assustadoramente mais elevada. Então, a presença desses outros produtos, né, no mercado brasileiro, e reforço que esse dado de acesso a poder comprar cigarro sem ser impedido, ele é um dado que não está incluindo, por exemplo, você poder comprar narguilé ou acessórios do narguilé. Então, na verdade, pode ser até que se a gente fosse incluir também essas situações, praticamente um jovem talvez pudesse estar chegando quase a uma proporção de quase 100%, se a gente fosse considerar que tem jovens que já estão consumindo, né, já estão conseguindo comprar o cigarro, né? Enfim, aonde que isso vai dar? Isso vai dar, né, numa questão que tem uma situação maior, um contexto maior, porque os consumidores atuais, os adultos, eles vão, inevitavelmente, uma parte deles virá a falecer em decorrência desse comportamento. No Brasil, a gente tem dados brasileiros que mostram que aproximadamente 2 em cada 3 dos nossos fumantes virá a falecer em algum momento em função desse comportamento de risco. E a gente sabe, né, que o tabagismo ele se relaciona com uma série de doenças, né? Então isso não é uma surpresa, tanto o tabagismo ativo quanto o tabagismo passivo. Os dados brasileiros mostram que nós temos anualmente no país 162 mil mortes, cerca, né, atribuídas ao cigarro, o que representa 13% de todas as mortes produzidas no país, comportando um custo, né, da ordem de 125 bilhões de reais, custos diretos, produtividade ou custo envolvendo cuidados com os familiares. Então, essa indústria do tabaco, a gente sabe que o marketing dela é totalmente direcionado para
capturar novos consumidores. A gente acabou de ver que 2 em cada 3 desses consumidores atuais que estão gerando um lucro para a indústria do tabaco virão a falecer em decorrência disso. Tem 162 mil pessoas morrendo anualmente, né, em função do consumo de cigarro no país. A indústria do tabaco, se você pensar que ela vai ter uma queda na proporção de fumantes, né, em função das mortes e da implementação efetiva de algumas ações, né, na redução da iniciação e no aumento da cessação, no ano seguinte ela vai lucrar menos, porque ela vai perder fumantes. Então ela tem que interferir, ela não pode interferir nas mortes, mas ela pode interferir sim na redução da iniciação e no aumento da cessação. E como é que ela faz isso? Ela tem que então repor, né, o lucro gerado, inclusive por uma parte desses fumantes que vai morrer, para bloquear ações de tabagismo que estimulam a cessação e previnam a iniciação. Então a gente tem alguns estudos que mostram o quanto é que representa, né, essas ações da indústria do tabaco para interferir, ações essas que são exatamente as que a gente viram, né, que permitem com que você tenha um marketing ainda abusivo, né, que você possa pressionar para não implementar a resolução da Anvisa que proibiria, né, a adição de aromas e sabores nos produtos derivados do tabaco, para impedir que aumente, né, o preço do cigarro legal, que está muito barato, e assim por diante. Então, por exemplo, esse artigo aqui mostrou que, na época, a cada 32 mil reais doados, isso estava carimbado, associado a uma morte de tabaco relacionada. Então, se você utilizar, né, 32 mil reais para financiar um político, comprar uma ambulância, na verdade tem uma morte que foi gerada para você poder exatamente gerar esse teu incentivo, a indústria do tabaco poder gerar esse incentivo. Também publicamos um outro artigo que mostra como é que cada investimento, né, em campanha da indústria, na verdade, se ela até financiar alguma coisa, na verdade isso reflete em 2 vezes o custo desse investimento em termos de tratamento de custo direto médio no Brasil. Então a gente está sempre em desvantagem no sentido de que o que ela vai teoricamente utilizar como ajuda, né, como ação de responsabilidade social corporativa, na verdade o custo disso é muito maior. E tudo isso que ela está fazendo, na verdade, são ações desse vetor, né, para poder capturar os novos fumantes, porque, como eu falei, inevitavelmente uma parte desses jovens, desses fumantes atuais, virá a falecer. Então temos que ter muita preocupação, obviamente, com a situação presente para proteger esses nossos jovens fumantes, que também estão expostos a outros fatores de risco, mas no caso desse artigo a gente está trabalhando a questão do acesso a produtos derivados de tabaco, que, como eu disse, é um reflexo, é a cadeia final de uma série de eventos que vão se retroalimentando, e mesmo quando ele vai lá e tenta comprar o cigarro, e não vai ser impedido, ele ali também pode estar tendo acesso, por exemplo, à compra de cigarro avulso, pode estar tem a presença dos dispositivos eletrônicos para fumar e assim por diante. Né? É uma doença pediátrica, o tabagismo, está relacionado inclusive na CID, e a gente tem que, então, pensando no futuro dessa nossa geração, que a indústria quer que sejam os novos consumidores para repor esses adultos aqui, que uma parte virá a falecer, o que a gente tem que fazer agora aqui. Né? Então, esse artigo é um alerta importante, né, de algo que está correndo solto em termos de uma baixíssima implementação de uma lei que a gente pode entender que vem desde 1990, e desde os dados do Vigia Escola, né, do início do século XXI, lá para anos 2000, com a PENS 2015 e agora com a PENS 2019, já está muito mais do que claro de que algo diferente precisa ser feito. Né? Assim, são vários momentos, né, que envolveram a Política Nacional de Controle do Tabaco, alguns em que você tinha outras leis mais fortalecidas, então estimulava menos essa vontade, né, de adquirir o cigarro, mas especificamente sobre a lei que impede a venda de cigarros para menores de idade. Todas as vezes que um jovem tentou
né, procurou e tentou comprar cigarro, ele praticamente não foi impedido, a grande maioria não foi impedido. Então algo precisa ser feito para reverter isso, e eu espero que esse artigo sirva então como uma denúncia importante do que está acontecendo atualmente na Política Nacional de Controle do Tabaco. Obrigado.